muito boa tarde para você que está aí do outro lado. Estamos começando mais uma Vida Não Para aqui na TV Evangelizar. Você é minha companhia pela próxima hora e eu sou a sua. E tá assim, ó, de informação, de notícias, de histórias inspiradoras. E uma delas, gente, é o seguinte, eu vou conversar com um publicitário daqui a pouco e vocês vão conhecer a história dele. Ele foi responsável por esse vídeo que você vai ver aí. Presta bem atenção, que mostra a posição dos passarinhos num fio de luz. Olha só, tá vendo? E aí ele passou, olhou, analisou essa imagem e atentamente ele transformou essa posição dos passarinhos em uma música. E a gente vai conhecer essa história daqui a pouco. Já imaginou? Que canção será essa? E além disso, a gente vai conhecer hoje uma pesquisa muito legal que foi realizada pela Universidade Estadual de Maringá, que acompanha as condições de vida dos ribeirinhos lá da Amazônia, numa reportagem especial da nossa querida Luciana Macedo. E para você que acha que depois que a gente perde aí os chefes da família, sua mãe, seu pai, seus avós, dizem que quando a gente perde essas pessoas é que a gente realmente vai conhecer, né? Quem é a nossa família, quem são os nossos familiares quando tem que dividir o patrimônio. Será que é isso mesmo? A gente vai falar sobre inventário. Será que é possível tentar melhorar a situação dos acordos familiares com algo antecipado à morte dessas pessoas? Para não dar briga, para não dar confusão. A gente vai conversar com uma especialista que vai tirar todas as dúvidas sobre como montar um inventário e qual o momento certo de fazer isso, tá? Para que isso também não fique com um custo tão alto no depois, porque depois a gente sabe que tudo complica. Então você fica aqui comigo, que o programa tá só no começo. Ontem eu compartilhei uma novidade com vocês, que é o nosso WhatsApp. E sim, temos um número para a gente ficar muito mais próximo, para você compartilhar suas ideias, compartilhar aí as suas histórias e, claro, um carinho aqui pelo meio do WhatsApp junto com a gente, tá? Como é que você faz para mandar mensagem pra gente? Tá aqui um número. Coloca 041 987936281. E aí você consegue participar aqui do nosso programa. A gente vai, coloca o teu nome, não esquece do teu nome, da tua cidade, da tua região, da onde você está acompanhando a gente vai mandar um beijo bem especial para você no final do programa. Se quiser tirar foto aí da tela onde você está assistindo a gente, mandar também. No final do programa de hoje, aliás, durante o programa de hoje, no meio, lá pelo meio do programa, a gente vai mostrar para vocês algumas fotinhos do pessoal que já enviou ontem. As primeiras mensagens que a gente já recebeu, eu tô com uma lista de agradecimento aqui e eu vou citar o nome de vocês todos aí que já mandaram mensagem pra gente ontem, tá? E eu vou respondendo todo mundo. A gente já preparou resposta pra todo mundo e vamos responder pessoalmente. Oi, tudo bem com você? Não aquela mensagem geral pra todo mundo não, tá bom? E se você tiver dúvida, puxa vida, eu queria o contato de um artesão, queria uma receita que vocês passaram no programa, por exemplo. É só pedir e a gente vai te atender. Combinado assim? Então, tá aqui o nosso número 987936281. E agora a gente vai para o nosso quadro Juntos e Misturados. As eleições municipais deste ano já estão chegando, é no dia 6 de outubro, e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná está testando novas ferramentas para que essas eleições sejam acessíveis para facilitar o voto das pessoas com deficiências. E a gente vai conferir na reportagem agora do Lucas Marconsoni como vai funcionar na prática isso. E isso, gente, é para o Paraná, mas já fica atento, você que tem outro canto do Brasil, para que isso possa ser levado para a sua região também. Por que não? Olha só. Esse treinamento não é um treinamento comum. O objetivo aqui é de tornar as eleições municipais de 2024 mais inclusivas. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná está testando novas ferramentas de acessibilidade para facilitar o voto de pessoas com deficiência visual. Obrigado, tchau. Entre as inovações implementadas, destaca-se a função de sintetização de voz, batizada de Letícia. Esse recurso permite que o eleitor seja guiado pela urna durante todo o processo de votação. Você está votando para prefeito. 0. Confira o seu voto. Confirma.
Sim. A voz dela é a cantora Sarah Bentes, que é uma pessoa que ela tem deficiência visual também. Então, ela soube muito bem como explicar, como fazer a voz. E dentro da própria urna eletrônica, a gente pode controlar a velocidade da voz. Ela pode ser mais rápida ou mais devagar. Você pode escolher a questão dos volumes dela. E tem também a questão das teclas em braille também, para facilitar a questão das pessoas com deficiência visual. O treinamento busca não apenas familiarizar os eleitores com as mudanças tecnológicas, mas também reforça a autonomia no momento da votação. Entrar sozinho para votar é uma autonomia que ela é muito eficaz para a pessoa com deficiência visual. Então, a urna estar acessível é um direito. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, no Brasil existem mais de 1.400.000 eleitores com algum tipo de deficiência aptos para votar em 2024. E para esses eleitores, o processo de votação é mais do que um simples direito. É uma questão de autonomia e dignidade. Antes dos fones de ouvido, antes da voz, você sempre tinha que entrar com alguém junto para votar com você, ia formando aquela fila lá fora, começava a ficar uma situação constrangedora. Então isso vai facilitar muita coisa pra gente. A gente se sente mais acolhido e preparado para conseguir votar. No treinamento realizado no Instituto Paranaense de Cegos, em Curitiba, os participantes não apenas aprenderam a operar a urna, mas também a oportunidade de testar novos recursos de acessibilidade de uma simulação real de votação. O Lucas, que é professor do Instituto, achou o recurso bem intuitivo. Além de ter o áudio, nós temos o Braille, né, que é também muito importante. Claro que não são todas as pessoas que sabem ler Braille, mas o fato de ter o áudio e as pessoas conhecerem também como funciona um teclado de telefone, então isso já ajuda bastante. Tecnologia tem que vir para ajudar, e bastante. Agora é o seguinte, eu quero conversar com você que está aí do outro lado, que sempre está aqui com a gente. A gente precisa do seu coração mais generoso. Sim. Sabe por quê? Porque nós temos muitos projetos de caridade. Todos os meses, a Obra Evangelizar ajuda o projeto Abracei, que é uma parceria aqui da Obra Evangelizar com a Pastoral da Criança. Além disso, nós temos campanhas de arrecadação de alimentos, roupas, fraldas e outras tantas ações que a obra participa. Principalmente se tratando de atendimento em serviço social, as orientações e encaminhamentos, além das escutas qualificadas para toda a questão psicológica. E ajudar o próximo é a nossa missão. Só que para isso a gente precisa contar com você. Isso mesmo. Existem duas maneiras de você contribuir no valor que o seu coração mandar. Você pode mandar aqui, através desse QR Code. Esse é um QR Code que você pode fazer o seu Pix, por exemplo, por aqui. Ou através desse e-mail. Esse e-mail aqui, gente, é uma chave Pix também de e-mail, para quem quer mais segurança. tv@evangelizarapreciso.com.br. E aí você escolhe o valor da sua doação, clique em confirmar e aí a gente continua levando, além do nosso conteúdo, ajuda para quem mais precisa. Eu sempre digo, o que você prefere? Se ajuda? Você já está ajudando alguém? Eu dou uma esmola, eu dou um prato de comida. Aqui, um pouquinho assim, ajuda um montão. Porque a gente consegue dividir essas doações para tanta gente que está precisando e no Brasil todo. Essa é uma das melhores partes. Agora vamos falar de horário de verão, minha gente. Vocês estão com saudades do horário de verão? Pois então. O horário de verão ele voltou a ser comentado nas redes sociais diante das notícias de que o governo federal estuda a volta do horário de verão, já que estamos com uma seca recorde no Brasil. E os meses mais quentes do ano ainda estão chegando, ainda estão por vir. Então o horário de verão, gente, ele adianta os relógios em 1 hora e ele era adotado anualmente em algumas partes do país para diminuir o consumo de energia, para aproveitar melhor a luz natural, a luz do dia. Mas isso, gente, foi extinto em 2019. Uma reunião entre o Ministério de Minas e Energia e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico está prevista para hoje, para definir se vai voltar um horário de verão ou não. E eu quero saber de você aí de casa, você é a favor ou contra a volta do horário de verão na sua região?
Será que vai melhorar a vida? Será que melhora a vida? Será que teu dia... Dizem que o dia fica mais longo e mais proveitoso. Será que é verdade isso? Como é que você se sente? Quero ouvir a sua opinião. Manda pra gente. 41 98793 6281. Manda a sua opinião junto com o seu nome e de onde você está falando, tá? Daqui a pouquinho eu vou ler as mensagens aqui. Bem, intervalo rapidinho daqueles voando. E eu vou pro intervalo porque daqui a pouco a gente volta com assuntos bem importantes. E aí, você acha que depois que o pai e a mãe vão embora, é aí que a gente conhece os nossos familiares na hora da divisão dos bens? É um assunto sério. Inventário. Dicas boas para você não passar perrengue e não brigar com ninguém. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Viajando pelo Brasil, Guarapari, no Espírito Santo. Hoje é a cidade aniversariante do dia, está completando 133 anos de muita história. Então, agradecendo a audiência do pessoal de Guarapari, em todo o Espírito Santo, um lugar maravilhoso. Olha esse visual. 26 graus na região nesse momento. Então, olha, as temperaturas não baixaram só no sul, não. O Brasil todo está com temperaturas mais leves, mais amenas em comparação com as últimas semanas. Agora, vamos conversar eu e você aqui bem de pertinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pensar no que vai acontecer com o seu patrimônio depois que você morre, talvez seja uma tarefa não muito agradável, né? Mas pensa bem. Evitar brigas familiares e longas disputas judiciais. Muitas pessoas deixam isso de lado e quando um ente querido se vai é preciso fazer um inventário, que é um processo legal que administra e organiza os bens de uma pessoa após a sua morte. Só que, gente, isso dá um trabalho, mas dá um trabalho. Quem já passou por isso sabe, ou quem ainda está passando, né, sabe. Então, sempre que um falecido deixar bens e dívidas, é necessário abrir um inventário, já que essa transferência não pode ocorrer de forma automática. E eu vou conversar aqui com ela, que está aqui com a gente de novo, doutora Giovana Sartório. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Tudo bem, Carla. Obrigada pela tua presença mais uma vez. Bem, a gente sabe que isso é custoso e custa o nosso tempo, custa o nosso dinheiro, porque é caro. Só que tem já uma notícia para vocês, viu? Você me adiantou que o imposto vai aumentar, vai ficar maior a carga tributária, é isso mesmo? Sim, os impostos sobre herança estão aí na reforma tributária, é um assunto da temida reforma tributária e vai aumentar em todos os estados. É um imposto estadual e deve aumentar. E me diz uma coisa, como que a gente consegue fazer um inventário? Isso pode ser feito antes da morte, por exemplo? Organizar tudo antes? Precisa avisar os filhos? Precisa avisar as pessoas? Ou você pode ficar quietinho, ir lá e fazer e pronto? Quando não estiver mais aqui, está tudo certo, está tudo organizado. Como é que funciona isso? Carla, o inventário ele é feito, de fato, como você explicou aos seus telespectadores, é quando ocorre a morte, né, da pessoa. Mas esses atos de inventário, eles podem ser realizados antes da morte como uma antecipação de herança. E é importante que esses pais, né, o pai e a mãe, conversem com seus filhos para organizar tudo antes, se assim for o desejo deles, mas que busquem a harmonia familiar, né, que essa conversa aconteça antes é muito interessante para evitar a briga, né? Como você falou, para evitar ter que conhecer um lado não muito bacana dos familiares. E qual que é a maior dificuldade depois? Ah, não, vamos deixar para depois, vamos deixar do jeito que tá, depois a gente vê como é que fica. O que acontece no depois? Por mais que a pessoa que esteja nos assistindo pense assim, mas espera aí, você está falando que são bens? Eu não tenho bens. Às vezes a pessoa tem uma casa, mas é um bem. E já dá trabalho. Exatamente, e aí que está o problema. Porque como é que a gente vai partilhar uma casa entre, às vezes, 5 filhos? Tem que vender. Mas existe também um apego emocional, às vezes, por aquela casa. E os filhos não querem vender, porque era a casa onde cresceram, a casa da família. E aí começam as discussões. Vai ter que vender? Por quanto vai vender? Você concorda com o preço? Não concorda? E realmente começam os problemas desconfortáveis. Um filho era mais próximo do pai e da mãe, quem que cuidou no momento difícil, quem estava ausente. Realmente são os assuntos que mais chegam nessas disputas e nesses desconfortos no momento do inventário. E aí, como é que faz? Bom,
que pode ser feito, né? Essa conversa, né? É importante antes de um falecimento. Podem ser feitas doações, respeitando a legislação, a cota de cada filho, e pode ser feita um usufruto, né? Os pais podem doar o bem, mas podem manter o usufruto daquele bem até o seu falecimento. É uma forma de organização, de planejamento familiar, para não deixar chegar ao ponto de ter que partilhar no inventário. Agora, na parte financeira, Giovana, eu queria entender, doutora, como é que funciona isso? Por exemplo, ok, vamos ter que fazer um inventário. Como é que funciona o pagamento disso, tá? Tô aqui falando como uma pessoa completamente leiga no assunto. Lá, digamos assim, minha mãe faleceu, meu pai faleceu, preciso fazer essa divisão de bens com os meus irmãos, tem que dividir por igual. Como que funciona essa questão da contratação daí de um advogado para entrar com pedido de inventário? Essa parte mais burocrática. Perfeito. Bom, o inventário realmente é uma atividade privativa do advogado, então é importante ter um advogado de confiança para conduzir essas conversas, né? Os inventários, eles podem ser hoje, Carla, feitos de forma extrajudicial, então se tiver todo mundo de acordo com os valores reservados para isso, dá para fazer no cartório e é um movimento muito mais tranquilo e rápido, né? Se não, tem que pagar as custas de cartório judicial para abrir um processo, né? Então nós temos ou custas de cartório judicial ou custas de cartório extrajudicial e temos o imposto de transmissão causa-mortes, que cada estado atualmente tem uma alíquota diferente. Então, tem que pagar esse imposto também. Então, tem que estar preparado. De fato, como você observou, antecipar, organizar antecipadamente pode trazer uma economia para a família, além de manter a harmonia familiar. E como é que a gente consegue fazer isso antecipadamente? Você falou, você deu algumas opções. Quais são as mais buscadas e as mais baratas, né? Dá uma dica aí para quem está assistindo a gente que tá realmente querendo fazer. Só que é importante convencer a família também, porque muitas vezes você tenta oferecer isso e todo mundo leva para um lado completamente negativo. Né? Não, hoje não pode tirar, né, de quem, digamos que o pai tenha falecido, daí ficou a mãe, né? Como é que fica a mãe nessa história? Ela é a herdeira dos bens oficiais diante da morte do pai e depois para os filhos. Como é que vai funcionar isso? Sim. Falar sobre um procedimento mais barato é muito difícil porque cada caso é diferente do outro. Cada família tem uma organização familiar, eventualmente até de divisão de bens. E é muito importante ter um advogado próximo, porque é ele quem vai avaliar qual é a situação, inclusive, da viúva. Se ela será meieira daquele patrimônio ou se ela é só herdeira, porque depende também do regime de comunhão daquele casal. Não é uma atividade realmente aí do advogado muito simples, Carla, porque tem que analisar todos esses fatores para fazer um planejamento. E tem muitas famílias hoje em dia que optam por fazer holdings familiares, organizar todo o patrimônio dentro de uma empresa e fazer a divisão ali através da empresa. Então, realmente, cada caso é um caso e às vezes uma forma de estrutura é mais econômica para essa família, mas não vai ser econômica para outra. Entendi. Então, é um estudo muito interessante e importante, né? E como que a gente dá uma dica para quem está nessa situação e está com a mãe? Por exemplo, meu pai faleceu, estou com a minha mãe, a gente está tentando convencer a fazer, de repente, essa questão da doação, mas alguns irmãos aceitam, outros não aceitam. Quer dizer, o advogado, ele vai entrar, além de advogado, ele vai ter que dar uma de psicólogo também, porque ele vai ter que organizar toda essa conversa para que não haja discussão, né? Sim, hoje até nós falamos muito em advocacia colaborativa, né, em que nós utilizamos até outros profissionais como psicólogos para nos apoiar nessa conversa, né, porque realmente a gente acaba invadindo um pouquinho o espaço da psicologia para conversar. Mas sem dúvidas, Carla, eu acredito que a harmonia familiar, ter essas conversas que são tabu hoje em dia, né, não é fácil. Mas elas são muito importantes para manter a harmonia familiar. Eu acredito que um pai e a mãe sempre querem que os seus filhos se deem bem, né? Eles querem deixar esse legado. Então, organizar o patrimônio antecipadamente é deixar um legado de harmonia familiar.
Muito bom. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Vai ter que voltar mais vezes. A gente precisa botar mais esses assuntos aqui em jogo para que a gente tire essas nuvens, muitas vezes, que fica na cabeça, né? De muita gente que está passando por isso e não sabe o que fazer. Sim, Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada, Carla. E agora nós vamos falar de um assunto bem importante, que é a coqueluche. A coqueluche tem atingido cada vez mais crianças e bebês. E a imunização para essa doença é muito importante. Então a gente vai saber sobre esses dados, sobre a vacinação em si, com a nossa repórter, a Franciele Tien. O aumento dos casos de coqueluche tem preocupado as autoridades de saúde. Nesta semana, na Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, a 10ª Regional de Saúde, localizada em Cascavel, reuniu os profissionais da área para tratar sobre o assunto. Somente no município são 28 casos suspeitos, sendo 13 crianças e 2 adultos de uma CEMEI, ou seja, um centro de educação infantil. Neste momento, as crianças e os 2 adultos estão isolados, mas ainda há 6 casos confirmados. Cerca de 200 profissionais da área de saúde passaram por treinamentos para identificar rapidamente casos suspeitos de coqueluche. O objetivo é garantir que as medidas de controle sejam adotadas com agilidade e a disseminação da doença seja contida. Todo caso suspeito, ele segue em investigação até que haja confirmação laboratorial ou clínica. E essa é uma ação importante da vigilância epidemiológica justamente para a gente poder conter a transmissão da doença. A capacitação acontece em meio a um aumento expressivo nos casos de coqueluche no estado. Até a última semana foram registrados mais de 300 casos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. As crianças são as mais vulneráveis à doença e um dos pontos discutidos é a baixa procura pela vacinação. Sabemos que é uma vacina incorporada ao calendário das crianças desde muitos anos, né? E mesmo assim, a nossa cobertura no estado do Paraná está a menos de 90%, então é um risco preocupante. A coqueluche, uma vez instalada, tem tratamento de eficácia limitada e os resultados podem demorar a aparecer. Além da vacinação infantil, é recomendado que a gestante também seja imunizada para garantir a proteção do bebê. Porque ela vai proteger seu bebê, então é uma vacina que desde 2014 já é obrigatória para gestante. Ela está protegendo o bebezinho nos primeiros meses de vida. As vacinas estão aí para salvar a vida. Essa é o objetivo das vacinas. Então a gente tem que se inteirar exatamente do que a gente precisa. Os postos estão aí com vacinas de forma gratuita para que você possa cuidar melhor da sua saúde. E já que a gente está falando de saúde, eu quero saber como é que anda a questão da ansiedade. Quer dizer, as suas crises de ansiedade, elas funcionam como? Você sabe como você identifica isso? Mão suando, coração batendo mais acelerado, garganta seca e pensamentos repetitivos de não saber o que fazer numa situação de crise, numa situação de caos, muitas vezes, na vida da gente. Peraí que eu vou conversar com o Lucas. Ele me disse que tem solução para tudo nessa vida, né, querido? Tem sim, Carla. Boa tarde, bem-vindo. Para você, muito obrigado. Tudo Prazer jóia? estar aqui com você. Boa tarde para você de casa, feliz demais em poder falar com você, principalmente para ajudar, né, cara? A gente sabe que a ansiedade, lidar com ela não é fácil. Inclusive, o Brasil hoje é top 1 no ranking de ansiedade em toda a América Latina. Então, para você que sofre com ansiedade, tem esses sintomas, as mãos suam, tem preocupação excessiva, você que vive sofrendo com ela, você precisa de um aliado ao seu lado que seja poderoso, eficaz, que vai te ajudar de verdade. Tá vendo esse telefone aí na tela para você, o 0800 591 8773? Você pode ligar agora, pede o magnésio quelato. Ele age como um neurotransmissor, ajuda você a amenizar os sintomas da ansiedade, reduz essa preocupação excessiva, ajuda você a combater o estresse excessivo, a fadiga mental, vai melhorar e muito o seu bem-estar. Usando o magnésio quelato diariamente, você melhora, além dessa questão da ansiedade, ajuda você a combater e impedir que um dia você sofra com a temida depressão, porque a ansiedade é um estágio pré-depressivo. Você precisa cuidar e o magnésio quelato é esse aliado que vai possibilitar para você esse cuidado maior, principalmente com a sua saúde mental e emocional. Liga agora no 0800 591 8773. Pode ligar que eu garanto para você o magnésio quelato hoje. Com descontaço de 60%, você vai pagar menos da metade do preço. Te mando de presente um massageador elétrico e o que você comprar hoje, o que você comprar, te presenteio com mais 2 meses do magnésio totalmente gratuitos para você não aumentar o seu tratamento, poder se cuidar ainda mais por um tempo maior. Claro, o magnésio quelato é um aliado poderoso, vai te ajudar de forma natural. É só você ligar 0800 591 8773.
8773. Garantir agora o magnésio quelato com pagamento para novembro no carnezinho, Carla. Não compromete o cartão, no carnê, tá tudo tranquilo, tudo certo e você já começa a melhorar consideravelmente, tá, gente? Então, o magnésio quelato, ele vem para salvar vidas. E a gente, às vezes, fica entregue a uma questão ligada à ligada à própria depressão, ligada às crises de ansiedade. E a gente nem imagina que isso daqui, ó, pode salvar a nossa vida e melhorar muito, muito, muito o nosso dia a dia. Obrigada, querido. Até mais. Gente, eu quero compartilhar com vocês aqui, ó. Vamos dar uma olhada num vídeo que viralizou na internet, que é de um cãozinho. Esse cãozinho, ele foi flagrado correndo atrás de uma ambulância. E nessa ambulância estava o tutor dele, isso lá em Tunja, na Colômbia. O cachorrinho seguia pela ambulância, ele correu assim uns 20 quarteirões. Aí o motociclista que estava seguindo, vocês podem colocar o vídeo pra gente? Estava seguindo pela via, viu essa cena e com a câmera do capacete, ó, pode soltar a imagem aqui. Com a câmera do capacete ele foi filmando e ele percebeu que o bichinho estava correndo atrás da ambulância e aí resolveram parar. Olha lá. Vamos colocar o áudio original aí pra gente poder ouvir? O motorista da ambulância abriu a porta e colocou ele para dentro para que ele pudesse se juntar ao seu tutor. Olha lá. Fofo demais. Esses bichinhos, eles ensinam a gente todos os dias. Lindo, lindo, lindo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar aqui no meu sofá agora, porque eu vou ler as mensagens que eu recebi, algumas mensagens. Inclusive, eu perguntei para vocês aí se vocês gostavam do horário de verão, se você gostaria, de repente, de saber um pouco mais aí sobre os assuntos diversos aqui no nosso programa, que a gente tem um WhatsApp, a gente tá muito chique. E eu já posso te dizer uma coisa, ó, já tem mensagem aqui, ó, uma que gostou do horário de verão, deixa eu ver aqui, a Terezinha Aparecida, ela diz que assiste todos os dias o programa. E ela disse, ó, gosto do horário de verão, pois sou aposentada, acordo cedo, então pra mim tá ótimo, tá perfeito. Gostei. Na sequência, quem tá por aqui? Sou de Francisco Beltrão. Acredito sem necessidade desse horário de verão, hein? Tomara que não volte, pra mim tá bom assim. Essa quem que escreveu aqui foi a Neide. Neide, querida, um beijo pra você. Então tem várias mensagens chegando, a gente vai ler as mensagens ao longo da nossa programação, mas agora eu queria dividir pra vocês algumas fotos, alguns vídeos que a gente já recebeu ontem do pessoal que já entrou em contato, e a gente vai mostrar essas fotos aleatoriamente e eu vou lendo aqui pra vocês quem entrou em contato com a gente. A Elza Gonçalves de Cascavel, Oxana de Volta Redonda no Rio de Janeiro, a Zilda de Bonfinópolis, em Minas Gerais, Ludiana de Freitas, de Senador Valadares, Minas Gerais, e ela disse que os cachorrinhos também assistem o programa. Bom demais! A Doninha do Ceará, o Mauro de Ireneópolis, Santa Catarina. Será que eu falei certo? A Andréa Zétola, de Curitiba, a Ana Lúcia e a Dona Penha, que são mãe e filha lá do Ceará, a Helena, aqui de Curitiba, a Valéria de São José dos Pinhais, a Jaqueline, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Thalita de São Paulo, Vanessa Borges, de Ponta Grossa, Paraná, a Gláucia de Arapongas, também aqui no Paraná, Letícia de Araucária, Fran Lima, de Catuana, no Ceará. A gente recebeu muita mensagem. A Kaline, também de Curitiba, Andréia de Curitiba, Heloísa de Florianópolis, Santa Catarina, a Aurilene de Ocara, acho que é assim que pronuncia, né? Ceará. O Valdir, aliás, de Monte Azul, Minas Gerais. O Mário e a Josélia de Itapipoca, no Ceará. A Ismênia de Fortaleza, no Ceará. Quem mais? Gente, é muita gente. O João Alves de Pernambuco, o Zene de Xanxerê, Santa Catarina. A Cate de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Ana Lúcia de Ibirité, Minas Gerais. A Graça de Fortaleza. A Amanda, também de Curitiba. A Cristiane de Curitiba. A Lucilene, que fala com a gente lá de Gambiarra, no Paraná. E a Neidinha, de São Paulo. Gente, muito obrigada, viu, por todas as mensagens. Tem mais mensagens ainda, eu vou lendo ao longo da programação, ao longo aqui do programa. E amanhã também a gente vai ler as mensagens todas. Então, assim, não se preocupem, todo mundo vai ser respondido lá, tá? A gente já tá respondendo um grupo que entrou em contato conosco ontem e o grupo que tá entrando em contato conosco hoje. Pra que serve esse WhatsApp, além de dar oi, de conversar, da gente poder ouvir um pouco você? Serve pra gente se aproximar de você. Serve pra gente entrar, pedir licença para entrar na sua casa e que você leve a gente junto com
você para onde você for. Se você tiver dúvidas sobre o que a gente apresenta, se você quiser dar sugestões de reportagens, de entrevistas, contar uma história de alguém na sua região que tem algo para contar que é muito legal, muito interessante, né? Você pode participar do programa junto com a gente. 41 98793 6281. Eu vou para o intervalo super rápido, daqueles assim, ó, voando, e eu volto já com muito mais para você. Não sai daí. Eu te levo pra gente passear junto, de mãos dadas, em Recife, Pernambuco. Ela que é a capital mais antiga do Brasil, fundada em 1537. Agradecendo a audiência de vocês aí de Recife, canal 47.1. Recebemos muitas, dezenas de mensagens do pessoal aí dessa região maravilhosa de Recife. 28 graus nesse momento. Lembra no comecinho do programa que a gente falou sobre a situação de vida, de sobrevivência dos ribeirinhos da Amazônia? A gente vai falar sobre esse assunto agora. Pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá, a UEM, estudam as condições de vida dos ribeirinhos da Amazônia. E a ideia, gente, é traçar um plano de adaptação das mudanças climáticas para melhorar, inclusive, a qualidade de vida da população. Olha só. Pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá, na região noroeste do Paraná, visitaram 9 comunidades ribeirinhas no estado do Amazonas, no norte do país. Durante 30 dias, o grupo coletou dados sobre as condições ambientais, socioeconômicas e culturais das famílias da região. O projeto é desenvolvido no âmbito do programa de pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais da Universidade de Maringá. Em linhas gerais, nós queremos identificar as alterações e entregar aos gestores medidas, né, para que essa situação possa ser revertida ou pelo menos mitigada. A principal estratégia da primeira visita às comunidades foi ouvir os relatos daqueles que estão há mais tempo na região para entender as dificuldades e como as mudanças climáticas têm afetado a vida comum. Foi pesquisando sobre os anos que elas estão ali sendo afetadas pelos anos de seca extrema e cheia extrema. Assim, a gente consegue elaborar um banco de dados para identificar as principais vulnerabilidades dessas pessoas, os modos críticos que elas estão vivendo e assim poder fazer um plano de ação de mudanças climáticas para elas. Os pesquisadores ainda farão pelo menos mais uma visita às comunidades ribeirinhas do Amazonas. A pesquisa vai levantar os impactos e transformações ambientais ao longo dos anos e apontar os caminhos que podem melhorar a qualidade de vida daquela população. Nós percebemos que dos eventos climáticos extremos lá, uma cheia severa ou uma seca severa, o evento que é mais impactante foi a seca mesmo. Então, quando tem uma seca mais dramática, causa mais problemas assim, socioeconômicos e ambientais para eles. O trabalho dos pesquisadores será finalizado em 2026. Até lá, eles terão tempo para estudar os ribeirinhos, trocar ideias com demais membros da equipe e elaborar um plano de adaptação às mudanças climáticas. Quando finalizado, o resultado poderá auxiliar na melhoria das condições de vida de outras comunidades com realidades diferentes da ribeirinha. A nossa realidade da Mata Atlântica, ou no resto do país, né, nos 6 biomas que ele tem, ela vai ser diferente, em pequenos detalhes. Então, a gente pode pegar algumas questões que foram dos questionários, adaptar, mudando alguns trechos, conforme a economia do local, conforme questões ambientais específicas. Então, com certeza, essa experiência, ela enriquece aqui a pesquisa do Paraná, de Maringá, né, região aqui da UEM. E a nossa repórter, ela mora em Maringá, ela vive na região aqui do norte do estado, mas ela é do norte do Brasil. Então ela falou aí de uma região que ela conhece também muito bem. Agora é o seguinte, eu vou te levar para conhecer uma história que esse vídeo, na verdade, ele foi feito originalmente lá em 2009, mas que nos últimos dias ele voltou a viralizar na internet.
E escuta só, ao analisar a posição dos passarinhos no fio de luz, você já deve ter visto, né, os passarinhos ali tomando um solzinho no fio de luz. O Jarbas Agnelli, que é diretor, publicitário e músico, percebeu que aquela posição, aquela imagem poderia se tornar um som, a posição dos pássaros. E foi esse o resultado. Olha só. Apaixonada pela música. Agora eu vou conversar com ele, com o Jarbas, né? Jarbas, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao A Vida Não Para. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Primeiro, sensibilidade, né? Eu acho que é isso. Quem trabalha com arte, quem trabalha com música, tem um lado muito sensível. Às vezes não é uma questão de ter ou não ter criatividade, é de você olhar em volta e enxergar a música, né? Foi isso que você fez. Eu acho que o publicitário está sempre muito atento às coisas à sua volta, né? Eu sou treinado para estar atento às coisas. Mas eu acho que é sensibilidade, mas também é muito curiosidade, né? Eu falo que, porque esse projeto que já dura 15 anos, né? Como você falou, e continua, foi uma brincadeira que eu fiz, né? Num café da manhã, que eu vi essa foto num jornal, né? E daí eu falei, caramba, são 5 fios, é o mesmo número de linhas de uma pauta. E daí essa curiosidade que me levou para o piano, tocar aqueles passarinhos, depois eu fiz um arranjo, achei o fotógrafo na internet, o Paulo Pinto, ele me mandou a foto original, eu fiz o vídeo, né? E daí esse troço ganhou o mundo, repercussão na imprensa, ganhei um prêmio, né? Eu acabei tocando essa música dentro do Museu Guggenheim, em Nova York. Esse vídeo ficou apresentado no Guggenheim de Bilbao, de Veneza. Foi uma doideira, né? Para um vídeo de 1 minuto completamente descompromissado. Foi muito divertido esse processo todo, né? E a natureza entregando, né, uma música. Eu acho que quando a gente tem essa possibilidade de dividir isso, né? Imagina simplesmente você olhou para o fio e pensou já que aquilo poderia se tornar uma música. O que você diria para quem está pensando, não, tem que ser muito criativo para isso, né? Tem que ter... A gente tem, claro, que exercitar a nossa criatividade. Mas o olhar em volta, que eu acho que está faltando tanto nos dias de hoje, né? Eu dei muitas palestras por causa desse vídeo, por causa desse case, né? Eu sempre falo que tem poesia em qualquer lugar, né? Depende do jeito que a gente olha, né? Então eu acho que esse é um case mais de iniciativa, né? Uma iniciativa quase pueril, né? Infantil, de você falar, caramba, e se eu tocasse essa foto? Né? Um pensamento está aberto, né? Está aberto para as possibilidades. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas todas podem fazer no dia a dia e ajuda, né? Na verdade, eu dei muitas palestras sobre esse vídeo para empresas, né? Para olhar a vida com criatividade, né? Uma palestra inspiracional, né? Eu achei esses dias uma frase muito legal do Thomas Carlyle e eu não conhecia essa frase. Ele fala assim que se a gente olhar qualquer coisa com profundidade, a gente vai achar música. E é muito verdade para esse trabalho que eu fiz e outros trabalhos que eu acabei fazendo de tentar transpor imagens para sons e sons para imagem, que é um tema que eu gosto muito. Não, é demais. E isso foi em 2009. O que mudou na tua visão como profissional, como ser humano, por exemplo, diante de todas as experiências que essa experiência te trouxe? Eu acho que essa experiência é uma experiência de, como eu falei, de iniciativa, né? Da gente estar aberto a olhar as coisas por outros ângulos, né? Eu acho que isso meu pai, que também é publicitário lá em Etienne, ele meio que treinou, tanto eu quanto meu irmão, para a gente ser publicitário. Ele sempre insistiu nisso, né?
Você não está conseguindo achar uma saída, vira o troço de ponta cabeça, né? Vê por outro ângulo, né? Tenta achar um outro approach, né? uma outra perspectiva para um problema, né? Eu acho que esse é um caso parecido, né? E é engraçado que 15 anos depois eu fui convidado a fazer de novo isso, né? Na verdade, esse projeto todo, ele reviveu agora, né? Que eu fui convidado pela Agência África e pela ABRAD, que é a Associação dos Distribuidores de Energia Elétrica, a refazer essa foto, só que não com uma, mas fotos de pássaros do Brasil inteiro, né? Então eu fiz uma sinfonia, essa foi bem simples, porque eu fiz uma foto só, virou uma melodia, né? Mas eu fiz uma pequena sinfonia cruzando fotos de pássaro. Então a gente fez uma grande pesquisa de fotos do pássaro do Brasil inteiro, pedimos para fotógrafos de natureza, né? E eles mandaram para a gente 700 fotos. E eu fiz essa música, a gente apresentou a semana retrasada em Brasília, foi muito legal. É engraçado que essa brincadeira continua dando filhos, né? Mas esse é um projeto que vai para o ar em breve. Nossa, estamos ansiosos para ver, então. Muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. Um abraço para você. Foi um prazer te conhecer e conversar contigo, viu? Obrigado a vocês. Foi um prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Bom demais. Agora vem cá, que eu preciso dividir com você uma coisa importante. Dor. Não quero dividir o dor, não. Quero dividir a solução para a dor. Você quer? Solução para a dor. Aquele dói, não dormiu bem, acordou indisposto. Sabe aquela situação de que você vai dormir e acorda pior do que quando você foi deitar? É ou não é? E não tem coisa pior do que isso, né, gente? Dor na nuca, dormir dor no pescoço. E acordar com dores. Ninguém merece. Não dá. Ninguém merece. Mas tem solução. Tem solução e tá aqui. E o melhor, gente, é que é 100% natural, né? A gente tá falando do Ora Pronobis, que nós trazemos aqui todos os dias com a Carlinha, para que vocês conheçam as maravilhas da santa planta. E principalmente nessa questão de dores. Porque a gente sabe, né, que dormir com dores e acordar com dores, gente, ninguém nasceu para viver e conviver com dores, não é verdade? Agora, eu sei que você já tentou de tudo, anti-inflamatório, analgésico, pomadas locais e nada funciona. Você tem artrite, tem artrose, tem fibromialgia ou então tem as dores musculares, aquela dor nas costas, né, nos braços, nas juntas. Quantos momentos você está deixando de viver ao lado das pessoas que você ama por conta dessas dores? Porque só quem sente a dor é que sabe que qualquer movimento nas atividades simples do dia a dia, no sentar ao chão para brincar com o seu netinho, com a sua netinha, você não consegue. Aquela caminhada gostosa e brincar num parquinho também com eles, não tem como. A gente não consegue fazer nada quando a gente está sofrendo com dores. Viagens, então, esqueça, porque a gente não tem disposição. Agora eu trago para você aqui a solução que é natural. Você já experimentou um tratamento fitoterápico? Que tal experimentar o Ora Pronobis? Ele tem um efeito anti-inflamatório e também antioxidante. Eu garanto para você, vai levar embora essas dores, vai tirar com a mão essa dor que você tem sentido e atrapalhado tanto a sua vida. E além disso, ele vai cuidar muito bem da sua saúde porque é rico em vitamina C, em ferro, proteína, cálcio, ajuda no controle do diabetes e do colesterol. Ligue agora 0800 591 5176. As 30 primeiras ligações, Carlinha, diz que está acompanhando a Vida Não Para, já sabe, né? 30 primeiras, já tá? tem desconto especial, Oba! Tá? Desconto ao telefone. Então, vou mandar um presente, que é o terço de São Bento, que vai te proteger de todo mal, tá? Isso aqui é um mimo da Meta Suplementos para você. A gente vai parcelar em 12 vezes no cartão ou ainda 8 vezes no boleto bancário na confiança. A Carlinha já está tomando aqui. Como é que eu tomo Ora Pronobis, Milena? Como é que faz? Você vai pegar um copo com água, pode ser água quente ou geladinha, depende da região do Brasil que você está. Isso aí. Você vai diluir lá em 200 mililitros uma colher bem rasinha de sopa. E vai tomar o seu shot diário de saúde. Cuidar muito bem da sua saúde. A Carlinha toma todos os dias, né? E eu confesso pra vocês que ela já tem na casa dela, né, Carla? Eu tenho, né, gente? Porque por mais que você tenha lá o pé de Ora Pronobis, gente, não vai ser o suficiente você fazer a planta ali todos os dias, tá? Não você é vai o ter suficiente. que comer uma árvore inteira pra dar conta de uma latinha dessa, Exatamente. gente. Aqui está é bem concentrado. Ele não tem glúten, não é adoçado, ele é adoçado com stevia, tá? Não tem açúcar. Então é só ligar e aproveitar, gente. Gostinho de limão, assim, muito, muito, muito bom. Meu amor. Obrigada. Obrigada, sua linda. E agora é o seguinte, a gente tem essa intimidade porque a gente se conhece há um tempinho já. Uns 30 anos, talvez? Por aí. É, por aí. É o seguinte, vem cá. Vamos conversar
Vamos bater papo? Já me pediram para ler algumas mensagens aqui, acho que a gente ainda tem um tempinho para ler. E eu vou mostrando as mensagens para vocês aqui, para vocês irem acompanhando junto comigo, tá? Então vamos começar aqui com o Carlos Roberto. O Carlos Roberto tá aqui com a gente. Ele é de Itapipoca. Olha, ele falou de Itapipoca, eu falei de Itapipoca hoje, ele já mandou mensagem, né? Aqui também, deixa eu ver quem tá por aqui. Gente, é muita mensagem. Aqui, vamos lá. Sou de Formiga, Minas, cidade do padre Fábio de Mello, isso mesmo. Gosto muito das reportagens. Minha filha mora hoje em Cianorte, mas já morou em Curitiba. Depois que eu conheci o Paraná, sou apaixonada pela TV Evangelizar, vejo todas as programações. Quero agradecer, mandar um beijo para Eliana Vilela. Muito obrigada, Eliana. Um beijo no seu coração. Então tem bastante gente mandando mensagem. Maria Aparecida Cunha está aqui com a gente também. Ela que fala, deixa eu ver se ela colocou a cidade. Ó, sobre o horário de verão, tomara que não volte, ela não gosta. Ela já deu a opinião dela aqui, ó. E estão me ligando também, tá? Não vou atender ligação agora, tá, gente? Mas as meninas vão atender. Geralda de Salinópolis, isso? Geralda, um beijo pra você, muito obrigada. Mônica de Fortaleza, lá no Ceará. Muito obrigada, querida. Olha, é muita mensagem. Eu prometo ler todas as mensagens amanhã. A gente vai pegar as que eu não li ainda e a gente vai fazer um compiladinho aí. Agradecer todo mundo. Todas serão respondidas, tá? Hoje a gente vai fazer um mutirão para responder todas as mensagens e todo o carinho de vocês. Nosso muitíssimo obrigada sempre. Agora a gente pode dividir, né, os nossos contatos, os meus contatos com vocês. A gente pode bater papo, conversar e ouvir também. Às vezes você quer, olha, eu gostaria de rever uma reportagem, gostaria de saber onde eu vejo. A gente pode, de repente, levar para você o programa a qual a gente apresentou essa reportagem, essa entrevista especial, de repente, ou uma receita, ou um artesanato, enfim, tudo o que você mais gosta. Pode ser assim? Então, pelo WhatsApp a gente consegue fazer isso. Um beijo no seu coração, muito obrigada pela companhia. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais. Tchau!